De Moraes ainda é assunto na imprensa internacional. Vamos saber mais com o correspondente Ivan Kleber. Veículos de comunicação na Europa e nos Estados Unidos estão de olho nas ações do ministro do STF. Qual o balanço que a imprensa estrangeira está fazendo, sobretudo após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro? É o que o nosso correspondente internacional Ivan Kleber vai responder aqui pra gente agora, com essa paisagem maravilhosa que nos mata de inveja. Boa tarde, Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Olá, Geisiane, uma saudação especial a toda a nossa audiência do Jornal da Oeste. Olha, para resumir em uma frase o balanço da mídia internacional, é a seguinte: Estados Unidos condenam a ação de ministro de Moraes, Estados Unidos condenam prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. É assim que grande parte da mídia internacional vem repercutindo, focando na resposta americana à decisão do ministro de Moraes, como eles dizem, de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A emissora BBC News, aqui na Inglaterra, repercutiu desta maneira, então, a decisão, assim como a CNN nos Estados Unidos. Mas eu fiz um trabalho, Geisiane, mais profundo, e olha só, até a Sky News da Austrália, lá do outro lado do mundo, reportou desta maneira, focando na resposta americana, e até mesmo os jornais do Egito deram esse foco à resposta americana. Agora, por exemplo, o jornal Le Monde, que é um jornal de centro-esquerda na França, diz o seguinte, abre aspas: a ação da justiça brasileira ocorre um dia depois de dezenas de milhares de apoiadores de Bolsonaro irem às ruas nas cidades de São Paulo e Rio, fecha aspas. Portanto, o jornal trouxe esse ponto de que a ação de decretar, não é, a prisão domiciliar do ex-presidente aconteceu horas depois, um dia depois, dessa manifestação que a gente está vendo, as imagens aí que a direção da Oeste coloca. O jornal Financial Times vai um pouco mais além e diz o seguinte: a mais recente ação contra Bolsonaro, frequentemente chamado de Trump dos trópicos, provavelmente aumentará as tensões em meio a uma crise nas relações entre as duas democracias mais populares da América. Já o jornal Wall Street Journal cita uma declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo o seguinte, abre aspas: um dos outros filhos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, um deputado federal que atualmente reside nos Estados Unidos e mantém laços estreitos com o governo Trump, chamou de Moraes de psicopata desequilibrado, fecha aspas. Então, o jornal Wall Street Journal dando espaço aí a declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, de grande modo, a mídia internacional não faz a defesa, pelo menos eu não encontrei uma defesa das ações do ministro de Moraes, como eu disse, mas os olhos da mídia internacional nessa questão estão voltados para Washington, Geisiane, mais precisamente no endereço 1600 da Avenida Pensilvânia, que é onde fica a Casa Branca, viu, Geisiane? A gente precisa ainda colocar nessa conta aqui, como o Ivan trouxe ontem aqui pra gente, que a repercussão internacional é em relação também à própria mobilização, independente da quantidade de pessoas. Então, é bastante impactante para a imprensa internacional ver o país inteiro se manifestando, ainda mais um país como o nosso, que tem o tamanho de um continente, né? Muitos desses países aí são bem pequenininhos, ali cabem dentro de São Paulo, por exemplo, que é o único estado do nosso país. Então é importante também ter em mente que a manifestação, independente dos números, a gente sabe que ontem foi uma boa manifestação, muitas pessoas aderiram à pauta fora Moraes e fora Lula, mas chama atenção também, como o Ivan Kleber marcou aqui muito bem ontem no seu excelente comentário, na sua excelente análise, de que o fato de ter uma movimentação por parte da população é bastante impactante, ou seja, o impacto hoje é maior, então quer dizer, estão dobrando a aposta, a imprensa internacional está vendo isso. Importante também ressaltar que nem todos os veículos são de direita, tem veículos ali que são ou centro ou uma esquerda, mas ainda assim há violações dos direitos humanos. Eu quero chamar aqui também para nossa audiência o tweet da Maria Elvira Salazar, para a gente acrescentar aqui na nossa conversa. A prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro sem uma única condenação ou devido processo legal
é perseguição política. Esse foi o tom da postagem da congressista Maria Elvira Salazar no X ao comentar mais uma decisão abusiva de Alexandre de Moraes. Precisamos levantar nossas vozes antes que seja tarde demais, finaliza Salazar. Tá aí então na tela para vocês. Chama a atenção também que ela coloca ali em letras garrafais, né? Isso não é justiça, isso é perseguição. Maria Elvira Salazar, uma das primeiras parlamentares a enxergar a ditadura aqui no nosso país e a enxergar, portanto, o teor político, né, o ente político que tornou-se o STF. Fabi Barroso, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, querido Ivan, seja bem-vindo. Primeiro que eu achei que quando você trouxe aqui a retratação dos demais órgãos de imprensa aí, dizendo a respeito das manifestações, eu acho que o mais importante realmente é a mensagem que a manifestação está levando, e não propriamente o número de pessoas. Olha que coisa interessante. E também na temperatura certa, porque nós estamos com receio ainda. É lícito, é justo, né, admitir. As pessoas ainda não estão saindo livremente como poderiam, né? Sempre existe aquele pé atrás. E se descambar, e se vier alguém mais violento, infiltrado no meio, se mudar o rumo, né? Tem esses e sis todinhos. Então eu queria primeiro saber se a imprensa aí está olhando esse detalhe, que talvez é por isso que tenha chamado a atenção. Olha, mesmo nessas condições, brasileiros saem às ruas, porque as perseguições continuam. Tanto que aí o desdobramento foi a própria prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Esse é um ponto. E eu não sei se você tem notícia, já queria que você emendasse, mas acho importante, do parlamento, por exemplo, português, né, o Chega já está dizendo que pode pedir formalmente, então, que o ministro Alexandre de Moraes ou os sancionados pela Magnitsky não entrem em território português. Eu acho que isso realmente é uma informação num dia como hoje muito importante. Isso mesmo, doutora Fabi, sempre uma alegria compartilhar a tela da Oeste aqui com você. E sim, olha, eu faço coberturas como essa já há algum tempo, mas arrisco dizer aqui, sem medo de errar, que a cobertura da mídia internacional em relação a essa manifestação do último domingo foi a cobertura mais ampla. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eles demonstram assim um interesse maior por essa manifestação, justamente por conta disso que a Geisiane falou, do número de cidades que aderiram à manifestação. É como se na Europa e nos Estados Unidos, 3 manifestações de 10 mil pessoas espalhadas pelo país tivessem um peso maior do que uma manifestação com 30 mil pessoas em uma cidade. Então, dito isso, a mídia internacional também se atentou à questão da quantidade de cartazes que as pessoas levaram com escritas em inglês, passando uma mensagem intrínseca de que é um povo que pede socorro em inglês, em um idioma estrangeiro. Isso chamou muito a atenção da cobertura da mídia internacional. Você que eventualmente foi a uma manifestação e que levou um cartaz em inglês, saiba que ele não passou inobservado. A mídia internacional, os olhos do mundo ficaram atentos a isso. E é triste, né? Eu sou brasileiro, moro fora, amo o meu país, mas é triste ter que retratar isso como um pedido de socorro de uma população. A gente está acostumado a falar disso de Venezuela, Cuba, com todo respeito a esses países, ditaduras na África, enfim. Infelizmente estamos aqui no dia 5 de agosto falando do nosso querido Brasil. Mas é assim que a manifestação repercutiu. Sobre a Europa, a doutora Fabi traz a informação, o líder do partido Chega e principal líder da direita em Portugal, André Ventura, fez uma declaração que pretende, sim, levar um pedido ao parlamento português para que se proíba a entrada de sancionados pela lei Magnitsky no país. Por enquanto, nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes, né, foi sancionado. Estamos a ver aí os próximos dias, as próximas horas, quem sabe, se teremos outros sancionados pela lei Magnitsky, autoridades brasileiras, né, sancionados pela lei Magnitsky pelos Estados Unidos no Brasil. Então, o André Ventura já se coloca avante. Lembrando que o Chega foi a grande surpresa das últimas eleições em Portugal. Surpresa para quem não acompanha a política de Portugal, obviamente. E hoje já é a segunda maior força de Portugal. Portanto, a declaração do André Ventura é muito forte e tem grandes chances, sim, de ter êxito lá no parlamento. E aí isso pode gerar até, quem sabe, um efeito cascata dentro da União Europeia, com países como Polônia, Hungria, ali do leste europeu, quem sabe a Itália, por que não, tomando uma decisão semelhante a essa
do André Ventura. Enquanto isso, não vamos esquecer, já existe um trabalho de articulação feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro com europarlamentares, aí sim na União Europeia, a gente comentou isso, e também caminha ali a possibilidade de sanções da União Europeia a autoridades brasileiras, sanções semelhantes à Lei Magnitsky. Gesiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.